Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e estou com o Diogo Soares para analisar mais um grande prémio, o Grande Prémio da Arábia Saudita, que terminou com o quê? Com mais um domínio de Max Verstappen. Olá, Diogo, tudo bem? Como é que é? Está tudo? Bem disposto hoje? Mais ou menos, pá, estava mais bem disposto se fôssemos falar de Fórmula 1 com uma vitória um bocadinho diferente, não é? Ou com uma corrida um bocado diferente. Bem, há uma surpresa no início deste episódio, é que não vamos falar diretamente de grandes polémicas na Fórmula 1 porque parece que já passamos essa fase e que agora vamos conseguir ter uma época mais ou menos estável e normal, se bem que há ali a questão do Massa que esta semana apresentou mais uma queixa contra a FIA e contra a FOM por causa daquela situação em 2008 do título. Mas é só mais um episódio, não é, Diego? É mais um episódio numa longa novela. Sobre o Massa é deixar as coisas rolar, porque lá está, a partir do momento em que entra em tribunais, fica Sim, tudo muito em segredo. muito. E é onde deve estar, porque é uma situação que não tem muito mais por onde se ir. Vamos ao Grande Prémio. Se calhar começamos por introduzir uma novidade, houve uma estreia neste Grande Prémio da Arábia Saudita, Oliver Behrman, piloto da Ferrari da Fórmula 2, que corre pela Prema, estreou-se no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, estreou-se ao serviço da Ferrari, depois do piloto espanhol Carlos Sainz ter sido diagnosticado com uma apendicite aguda. O espanhol foi operado, entretanto já está numa fase de recuperação, já deve estar no próximo Grande Prémio em Melbourne, na Austrália, daqui a 2 semanas. Mas antes disso, Diogo, temos que ir à Red Bull. Acertámos as nossas previsões, infelizmente. Pelo menos na corrida, na qualificação, o Max foi o mais rápido, o Charles Leclerc foi segundo e o Pérez foi em terceiro, mas depois da corrida, mais um, dois da Red Bull. Não há por onde ir. Não, não. Eu neste momento gostaria que falhássemos as nossas previsões e nós já lá vamos chegar no final do episódio, vamos prever para a Austrália e eu gostaria que falhássemos essas previsões, mas estou a achar que neste momento é improvável que a vitória e que a vice-liderança de uma corrida seja de qualquer outros pilotos que não sejam Max Verstappen e Sérgio Pérez. Mas lá está, mais uma corrida de domínio total da Red Bull, sem deixar a mínima hipótese para os adversários. Sérgio Pérez ainda teve aquela questão da qualificação, que não conseguiu o segundo lugar, mas depois na corrida em 4 voltas já estava em segundo lugar e eu acho que para ele ainda tentou, se calhar, aproximar-se de Max Verstappen para tentar vencer a corrida, mas Max Verstappen, a partir do momento em que mete o pé um bocadinho mais pesado no acelerador, não dá, é impossível. Pois, o problema é que eu acho que ele não teve o pé pesado nesta corrida. Mais uma vez não precisou. E uma das frases que fez a manchete do Contra-Curva número 3 foi que a Red Bull dominou sem precisar de ir ao limite do carro, sem precisar de perceber o que é que realmente dá aquele Red Bull. E acho que na Arábia Saudita tornou a acontecer. O Max acabou à frente com 13,6 segundos em relação ao Pérez e com 18,6 em relação ao Leclerc. Só não fez o grande slam porque houve ali a questão do safety car, quando o Norris não parou, teve a liderar a corrida durante um bocado, o Leclerc depois conseguiu roubar a volta mais rápida no final da corrida. Mas quer dizer, foi uma corrida muito. Quer dizer, nem sei se pode chamar corrida a isto, acho que foi mais um grande prémio de gestão. E no final da corrida o Max congratulou a equipa pelo resultado alcançado e disse que tinha sido um bom fim de semana. Se calhar atrevia-me a dar uma opinião ao Max para poder no próximo grande prémio mudar a sua declaração no final da corrida e dizer que foi mais um bom fim de semana de testes, porque realmente parece que estamos em testes da luta pela vitória, que é uma constatação que me custa dizer, mas que é a realidade. Quer dizer, não. Acho que estamos a gravar este episódio há 5 minutos e a análise à corrida da Red Bull estará praticamente feita. Não?
E eu acho que dá para perceber, pelo menos da parte do Max, que ele não esteve muito preocupado em fazer voltas rápidas. A partir do momento em que ele começa a perder as voltas mais rápidas, começa até pelo Hamilton, que fez a primeira volta mais rápida e depois passou para o Leclerc. E não há a mínima preocupação da parte do Max em arriscar fazer a volta mais rápida, como ele até no ano passado teria arriscado nisso. Mas lá está, o Max e o Pérez também, mas o Max principalmente sente-se absolutamente seguro, sente-se completamente à vontade de não arriscar nesse mais um ponto e assegurar os outros 25. Por um lado, se eu estivesse naquela situação, provavelmente faria o mesmo. Mas, pois, não dá para explicar, não dá. Nós achámos no início da época e no final da época passada, mas principalmente no início desta época, que o domínio da Red Bull não seria tão acentuado. Enganámos por completo. É preciso admiti-lo que estávamos errados. E se calhar o domínio vai ser ainda maior do que na temporada passada. Vai ser ainda maior, sim. E se o domínio for ainda maior do que na temporada passada, significará que a Red Bull vai vencer as 24 corridas. Porque no ano passado só não venceu uma, em circunstâncias muito atípicas, que foi num fim de semana em Singapura, em que o carro estava pouco competitivo. Mas se este ano for mais dominante do que foi no ano passado, então bem, vamos ver a Red Bull vencer todas as corridas e eu não sei se o Max não vai vencer todas, porque é mesmo surreal, não há palavras a dizer, não há nada a dizer sobre isto, não há nada a comentar. Apesar de todas as polémicas, a Red Bull continua a ser dominante e a equipa continua a trabalhar muito meritoriamente e com muita capacidade a ser absolutamente dominante. E aqui eu acho que a única crítica que se pode fazer à Red Bull, quer dizer, nem é tanto a Red Bull, é um dos pilotos da Red Bull, é o Pérez, por não ter conseguido compactuar com este domínio, com este 1-2 na qualificação, porque mais uma vez teve um bocadinho abaixo. Eu não quero estar a tirar o mérito ao Charles Leclerc, que é um grande piloto em qualificação, tem-nos mostrado isso ao longo dos anos, tem inúmeras pole positions, mas conseguiu superiorizar ao Pérez porque o Pérez esteve um bocadinho abaixo daquilo que pode fazer, ou daquilo que aquele Red Bull pode fazer, porque é incontrolável. É incontrolável. Na qualificação, não, Diogo, o Pérez podia ter feito mais um bocado. Ou achas que ele não quis arriscar uma qualificação num circuito citadino, com curvas de visibilidade reduzida, um circuito bastante rápido, onde é fácil ter acidentes, e ele não quis arriscar para depois conseguir chegar à corrida e confortavelmente assumir o segundo posto? Assim, tu deixa-me só pegar um ponto que tu falaste há um bocado, falavas da questão no ano passado da Revolução de ter ganho em Singapura, e eu este ano continuo com essa esperança que Singapura será um terreno difícil para a Red Bull, como tem sido nos últimos anos. E quem diz últimos anos, eu acho que a Red Bull já não ganha em Singapura, ou não domina em Singapura desde os tempos de Vettel, por isso há uma década, mais de uma década até. Por isso eu continuo com essa esperança que Singapura seja um terreno difícil e que se calhar teremos uma corrida diferente do que as restantes 23. Pegando na qualificação, eu diria que foi um pouco de mérito do Pérez, e sem querer tirar o mérito ao Leclerc, mas o Pérez dá-se muito bem em circuitos citadinos. No ano passado venceu a partir de terceiro até. No ano passado venceu a partir de terceiro. Há 2 anos foi um bocadinho atípica, houve a questão do safety car e... Não, estava a dizer que a corrida foi um bocadinho atípica, mas venceu. Sim. Mas este ano também houve um safety car, se bem que diferente. Mas o Pérez, ou se calhar mais da parte do Verstappen, que não deu muitas hipóteses de sequer
ser ameaçado, mas de facto é impressionante. Mais o lado do Verstappen é impressionante. Já vimos épocas dominantes na Fórmula 1, já vimos os nossos pais, avós, que também assistiram a épocas dominantes da Fórmula 1, mas nenhuma delas terá tido domínio de Max Verstappen, tanto no ano passado e como se calhar este ano vai ter. E é pena. É pena porque é isto que por um lado é isto que afasta os fãs da Fórmula 1, que foi o que aconteceu até aparecer o fenómeno do Drive to Survive, onde o Hamilton limpou a maior parte dos campeonatos, e se calhar vai acontecer isso não da mesma forma, mas é um facto que os fãs gostam de emoção, e isto não traz assim tanta emoção. Se bem que, deixa-me dizer que esta corrida achei mais interessante que a do Bahrein. Sim, já lá vamos e já vamos à peça que tornou esta corrida mais interessante que a corrida do Bahrein, mas só pegar nessa questão dos domínios, quer dizer, eu acho que isto é um bocadinho a essência da Fórmula 1, ou seja, nós olhamos para trás e falo se calhar da nossa geração, nós somos de 2004, estamos aqui a falar sobre a Fórmula 1 e olhamos com alguma saudade daquilo que não vivemos em relação aos domínios de Schumacher, né, que ficou eternizado como uma grande era na Fórmula 1, mas que ao final de contas foi mais ou menos esta situação que agora estamos a viver, com vitórias atrás de vitórias, com títulos atrás de títulos. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho incontornável, e de vez em quando vamos lá tendo umas épocas como tivemos em 2021, que são muito melhores que as outras, e que ficam na memória. Diogo, tu disseste, eu concordo contigo, que esta corrida na Arábia Saudita foi mais interessante do que a corrida do Bahrein, e eu arriscaria-me em parte a dizer que isso aconteceu porque tivemos um menino de 18 anos a pilotar um Ferrari e a fazer um corridaço. O Berman soube no sábado de manhã que teria de pilotar o Ferrari de Carlos Sainz. Teve o FP3, que acabou por ser mais ou menos 45 minutos, com ali uma bandeira vermelha e tal, e ele não conseguiu completar toda a sessão de treinos. Não conseguiu completar uma única volta de qualificação, de simulação de qualificação, porque teve a questão daquele período de bandeira vermelha. Foi quando ele ia simular a qualificação. Qualificou-se em 11º e acabou a correr em 7º. O que é que tens a dizer sobre isto? Quer dizer, não estávamos à espera deste acontecimento, porque não esperávamos que o Berman fosse pilotar um Ferrari na quinta-feira de treinos livres. Bem, para começar, é um bom ponto de partida para falar de Ferrari. O Berman deixou-me feliz durante a corrida e era uma felicidade como piloto que se calhar já não tinha alguns grandes prémios, não vou dizer há muito tempo, que no ano passado lembro-me de estar feliz da forma como o Piastri apareceu e pilotava. Mas o Berman, na qualificação, além desses problemas que teve com as bandeiras vermelhas e tal, teve aquele erro numa das voltas que eu achei que até foi um erro normal de piloto, não um erro por ser novato, mas é um daqueles erros. Já pilotos normais é normal queimar a travagem naquele sítio, porque é uma travagem forte, acontece. Sim, e depois exagera um pouco no corretor e perdem tempo, mas eu achei isso normal, não digo que isso seja um erro de novato ou de rookie. Lá está. Houve as dificuldades que não permitiram, se calhar, que ele saísse de uma posição mais acima. Saiu 11º, para mim é bastante bom. Depois na corrida tem uma corrida de recuperação, a mal ou bem, teve dificuldades de ultrapassar foi o Hülkenberg, mas também o Hülkenberg não foi. Hülkenberg, sim. Não é um daqueles pilotos foi o Hülkenberg. Não é um daqueles pilotos que faça parecer fácil, aliás.
E foi uma prestação consistente, que na corrida, a pensar que ele iria começar a quebrar por problemas físicos, porque no fundo está a fazer a diferença de uma corrida de Fórmula 1 para a corrida de Fórmula 2 no Bahrein é sensivelmente o dobro das voltas, ou quase o dobro das voltas, e o Berman não sentiu essas dificuldades. É um excelente indício daquilo que o piloto pode ser no futuro. Isto, a acreditar que ele pode salvar a Fórmula 1. É também um grande indicador da sua qualidade, e é bom que equipas, por exemplo, como a AS, olhem bem para este menino, porque não podemos nos dar ao luxo de atrasar um De não o ano. ter. Sim, em vez de termos em 2025, temos em 2026, por exemplo. Acho que isso é dispensável, porque ele merece estar o quanto antes na Fórmula 1. Sim. Sim. Não pode acontecer aquilo que no fundo aconteceu ao Piastri, que é estar uma época de fora, para um piloto que são claras as capacidades. Diego, tu falaste bem nessa questão física e que era expectável, eu também acreditava que o Berman fosse quebrando um bocadinho fisicamente no curso da corrida, seria perfeitamente normal, mas pelo contrário, eu acho que ele foi crescendo ao longo da corrida e fisicamente foi acompanhando, foi ultrapassando. Tudo bem que ele tinha estado na Fórmula 2 durante esse fim de semana, portanto não entrou a frio do carro, não é exatamente a mesma coisa. Não só pela Fórmula 2 ter treinos mais curtos, uma qualificação mais curta, mas também porque a força G com o carro de Fórmula 1, como é no lugar de Fórmula 1, imprime num piloto é totalmente diferente. Isso E não aquele pode primeiro ser setor é posto muito de parte. exigente. Sim, sim. Eu acho que a pista é toda exigente. O primeiro Ali o setor é terceiro muito setor, exigente. como é. Sim, Sim, mas o primeiro e o segundo. O segundo também é bastante. Aquelas curvas rápidas, as sequências com travagens fortes, e é um circuito exigente a nível físico e a nível mental, porque não dá para piscar o olho. Porque se piscas o olho, pode estar no muro, ou pode estar no corretor e depois despostar o carro. Portanto, é bastante complicado. Quanto à prestação do Berman, eu apontei também aqui a questão dos erros. Tu falaste bem daquele erro que o Berman teve na Q2 que fez com que ele não pudesse lutar com o Hamilton para estar na Q13. Ele falhou por 30 e tal milésimos de segundo, menos de um centésimo. Foi uma coisa, foi um abrir e fechar de olhos, uma coisa muito pouco significativa. E eu acho que é muito interessante que o único erro que lhe podemos apontar é precisamente essa má travagem na qualificação, porque de resto ele fez um fim de semana imperial, e eu acho que isso é mesmo muito, muito, muito positivo, não é? Quando temos um piloto a estrear-se pela Ferrari sem estar à espera, no fim de semana em que iniciou a fazer uma pole position para a Fórmula 2, entra para um Fórmula 1 quase a frio na questão de não o ter pilotado nesse fim de semana, e o único tirado erro às que férias, no tem, fundo. exatamente, ainda por cima a pilotar pela Ferrari, o único erro que tem é aquela má travagem de uma qualificação em que fica a menos de um centésimo num 7 vezes campeão do mundo. Bem, quem faz isto merece estar na Fórmula 1. E tu falaste da IAS, é uma hipótese, é uma solução. A Sauber também poderá ser, a Ferrari já não tem tanta mão na Sauber como tinha há uns anos, mas também pode ser, porque o Zhu não está. Teve uma época passada complicada, este ano ainda só houve 2 corridas, mas também não está a fazer uma grande temporada, e o Berman tem mais do que aspirações justificadas para, para querer estar na Fórmula 1, e eu sinceramente acredito que vai estar na Fórmula 1 na próxima temporada. Seria um erro gravíssimo se a Ferrari não arranjasse um lugar para o jovem piloto britânico que se estreou pela Ferrari este fim de semana e que foi o piloto mais novo de sempre a correr pela Ferrari num grande prémio de Fórmula 1. Não foi o piloto mais tempo a estrear-se na Fórmula 1, esse acho que ainda é o Max Verstappen com 16 anos na antiga Toro Rosso.
lanço agora também para a discussão, ainda na questão do Bergman e da Ferrari, a questão da estratégia, porque eu considero que foi muito importante a estratégia que a Ferrari escolheu para o Bergman, de começar o Grande Prémio com o carro mais pesado, mais cheio, mais difícil, com os pilotos a correrem mais próximos uns dos outros, começar o Grande Prémio com pneus macios para depois para se ir habituando ao carro, o carro ir perdendo peso e o Bergman indo também progressivamente sentindo-se mais confortável. E a Ferrari bem aqui, não só a jogar pelos pneus macios, mas a jogar pelos pneus macios numa pista em que era altamente provável que houvesse um safety car. Houve esse safety car, o Bergman parou, colocou duros e o resto é história para o 7º lugar. Não sei se concordas comigo, Diogo, não sei se também consideras que a estratégia foi quase tão importante como a prestação do Bergman. Sim. Nisso para já tem estado exímia na estratégia. Não vejo nenhum, até agora não vi nenhum erro estratégico da Ferrari, o que acontecia praticamente em todos os grandes prémios. Mas lá está, também o trabalho da equipa foi muito importante naquilo que é ajudar o piloto a adaptar-se ao carro, às condições, à pista e à Fórmula 1, no fundo. Quando é tirada às férias, das duas uma, ou isto corre muito mal, ou isto corre bem e a pessoa em questão vai virar, digamos, com um craque. Ele, ao começar com macios, eu achei estranho, muito sinceramente. Mas ele acaba por ter naturalmente com o carro mais rápido pela questão dos pneus por si só. Ele poupou até os pneus, tratou bem dos pneus e quando foi o safety car, se não fosse o safety car, ele de certeza que faria mais voltas naqueles pneus. Quando foi o safety car, lá trocam os pneus e eu comecei a perceber que se calhar o resultado ia ser bom quando sensivelmente, sei lá, 15, 20 voltas do fim, ele começa a fazer as suas voltas mais rápidas. Então acaba por ser E começa. uma evolução progressiva. Sim. Sim, continua. Não, era só para dizer que ele continua a correr ao ritmo do Russell, que é à frente dele. E ele não deixa o Russell tirar ou ganhar uma vantagem superior a 6 segundos. Ele está sempre ali em baixo, está sempre certinho, a não perder muito e a continuar. E esse ritmo também é demonstrado pela comparação com o Mercedes. Mas continua, Diogo, desculpa. Não, sim, que ele não deixa ele pôs o Russell iniciativa de uma forma ou outra. Naturalmente que havia comunicações entre o engenheiro do Russell e o próprio a dizer, olha que o gajo não está nada mal. E, mas é uma estrela em ascensão. Devo dizer que é uma estrela em ascensão. Da mesma forma que o Piastri é uma estrela em ascensão. E quando olhamos para o Piastri, olhamos para o Bergman, e permite-me meter aqui mais nomes, meter, por exemplo, o nome do Kimi Antonelli, eu diria que o futuro da Fórmula 1 está em excelentes mãos. Falaste do Antonelli e deixaste-me numa posição complicada a falar do Antonelli, porque assim, se o futuro da Fórmula 1 é eu, Antonelli e Diogo, estas coisas não estão muito famosas, porque o piloto da Mercedes não tem tido um início de época nada bom. Aquilo não tem corrido muito bem na Fórmula 2 com o Prema, é companheiro do Oliver Berman. É assim, eu nisso não acho que tenha sido esteja a ser mal de todo, até porque ele soube direto de uma Fórmula 3 regional, no caso do Freca, é de uma Fórmula 3 regional, que é uma Fórmula 3 que é inferior à Fórmula 3 enquanto campeonato do mundo. Sobe direto para a Fórmula 2, mas é arriscado por parte da Mercedes ter feito isso. Sim. No entanto, a qualidade está lá. Não sei se vai estar na Fórmula 1 para o próximo ano o Antonelli, como se tem dito. Vai depender da sua evolução na Fórmula 2.
já se notou uma clara melhoria desde o Bahrein até aqui a Arábia Saudita, o que por si só é positivo. Vamos ver agora na Austrália, que também é um circuito complicado e é um circuito novo para ele, se consegue mostrar mais evoluções e esperar que tudo corra pelo melhor. Sim. Foi um risco grande da Mercedes colocar um piloto que nunca fez uma Fórmula FIA, já na Fórmula 2, ainda por cima num ano em que os regulamentos mudam e um carro Fórmula 2 está mais parecido, mais idêntico na questão da downforce, na questão do arrasto com o carro Fórmula 1. Eu acho que é um risco. Falámos de estratégia, falámos de Ferrari, vamos em um minuto a cada um rapidamente, para depois irmos às outras equipas falar da questão do Charles Leclerc. Fez a corrida possível, não é? Partiu, perdeu posição para o Pérez, não teve o ritmo para acompanhar, conseguiu ser superior aos Mercedes, aos McLaren e ao Fernando Alonso e acabou em terceiro com a volta mais rápida. Não havia muito mais a fazer, é uma boa corrida do piloto monegasco dentro do possível. Sim, o Leclerc acho que melhor que aquilo não dá. Lá está, eu já disse aqui, os lugares realistas da Ferrari são terceiro e quarto lugar e pelo menos naquele contexto era esperado que o Leclerc ficasse à frente do Verstappen e assim ficou, e ficou em terceiro, que é o esperado. Por isso, eu acho que a partir daqui não dá para fazer muito mais que isto. Só a única coisa que pode esperar é um infortúnio na Red Bull, quer seja a partir do Max, quer seja a partir do Pérez, e a partir daí tentar extrair um melhor resultado. Mas eu acho que até essa possibilidade de Red Bull ter problemas nos carros dos seus pilotos é baixa. Mas eu acho que aqui... já falamos da Red Bull. Sim, exato. Vamos passar, mas só para rematar a tua ideia, antes de irmos para a Mercedes e para a McLaren e também para a Aston Martin, acho que neste grande prémio podemos juntar as três e ter uma conversa mais fluida sobre isto. A questão do Leclerc poder aproveitar ocasionalmente um segundo lugar depende muito das más prestações do Pérez, porque é mais provável o Pérez ter um fim de semana em baixo do que a Red Bull errar, ou do que a Red Bull ter uma má estratégia, ou até do que a Red Bull ter alguns problemas de fiabilidade. Portanto, é isto. É domínio da Red Bull. Tentámos falar sobre outras equipas, outras estratégias, mas voltámos sempre ao mesmo, voltámos sempre ao domínio da Red Bull. Dizia que Mercedes, McLaren e Aston Martin poderiam ser postas no mesmo saco. Já falámos do pódio, vamos agora varrer os pontos, não é? Porque o Piastri ficou em quarto, o Alonso em quinto, o Russell em sexto, o Berman em sétimo, e depois a fechar os pontos tiveram o Lando Norris e o Hamilton, e depois o Hülkenberg, também já lá vamos à Haas. Aqui o Lando e o Lewis tiveram uma estratégia um bocadinho diferente, ou seja, aumentaram o stint de médios no início da corrida, foram mais longo de médios, aproveitaram o safety car, tiveram quase até o final da corrida de médios e depois puseram os macios na tentativa de depois tornar a ultrapassar, toda a gente estava à frente deles, não correu bem, mas tirando este erro estratégico que acabou por ser consequência de uma marcação homem a homem da McLaren e da Mercedes, Diogo, como é que classificas quem que achas que foi o melhor dos outros? Ou seja, quem foi destas três equipas, quem é que teve o melhor este fim de semana? Quem é que teve o melhor que a Red Bull e que a Ferrari? Mercedes, McLaren, ou se calhar menos provável Aston Martin? Deixa-me só, em vez de dizerem, ou melhor, se formos ver enquanto equipas, eu diria que nesse aspecto tenderia para a Mercedes. Mas individualmente, deixa-me destacar a corrida do Alonso. Tudo bem que o Piastri fica em quarto e era teoricamente mais fácil apontar o Piastri como o melhor dos outros, mas o Alonso, não tendo o melhor carro destas três equipas, fez uma corrida muito consistente, praticamente numa terra de ninguém, não teve quase lutas nenhumas na maior parte da corrida. Teve numa terra de ninguém, com tempos muito consistentes, sempre muito rápido,
E acho que, lá está, é uma coisa que só é possível para alguém que aos 42 anos ainda aspira a ganhar um campeonato do mundo mais tarde ou mais cedo. Parece um piloto jovem, este tal Fernando Alonso ainda parece um rookie com toda a vontade de vencer, com toda a energia, e isso é preciso ser destacável. Mais uma vez, na Mercedes, Russell tem uma melhor corrida que Hamilton. E isto, se calhar também tem aquela sua influência pelo facto de Hamilton para o ano Do Hamilton está de saída. Norris, sim, Norris faz uma boa corrida. Acho que depois a estratégia o Hamilton, mas eu devo dizer que estas três equipas proporcionaram até algum entretenimento, tirando ali o Stroll, que teve aquele acidente mais complicado, foi para o safety car. Mas também, sim, lá está, o erro que o Stroll teve é um erro provável para qualquer piloto. Aquela curva é bastante complicada, mas até esse momento acho que o Stroll também estava a ter um bom fim de semana. E lá está, é esperar que estas equipas também nos deem um bom campeonato, porque à frente delas vai ser complicado. Mas acho que estas três equipas conseguem competir entre si, principalmente lá está pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores. Sim, eu concordo praticamente íntegra, portanto vou só deixar aqui algumas anotações. Primeiro, eu acho que na questão de Stroll há aqui um problema muito grave, é que o muro não tinha nada que estar ali, não? Porque ele queria fazer a curva e o muro estava ali a estrobar no Apex e o Stroll cometeu aquele erro. Bem, mas brincadeiras à parte, é um erro que acontece, mas vindo do Lance Stroll já ninguém se pode mostrar muito surpreendido e mais uma vez a época não está nada fácil para o Stroll, porque o Alonso já o bateu 2 vezes em corrida, já o bateu 2 vezes em qualificação, poderá ir para a terceira, para a quarta e assim sucessivamente. Eu acho que isso não é bom para o Stroll, isso não é bom para a Aston Martin, isso não é bom para a Fórmula 1 quando temos uma discrepância tão grande em termos de performance entre dois colegas de equipa. Quanto a questão da, se calhar a primeira a McLaren, fez os possíveis, positivo, à frente de Mercedes, o que é bom, à frente da Mercedes, ou seja, eu vejo aqui a corrida da McLaren e da Mercedes como, permite-me aqui a analogia e ainda aqui esta comparação com o futebol, entre um sistema tático de, por exemplo, o 4-4-2, em que nós temos dois laterais a atacar e depois dois extremos a defender e ali marcam-se um ao outro. E aqui aconteceu um bocadinho isto na corrida da Mercedes e da McLaren. A Mercedes teve a marcar a McLaren e a McLaren teve a marcar a Mercedes, Piastri na marcação, ou melhor, Russell na marcação a Piastri e Lewis na marcação a Lando Norris, e por muito que isso seja um sinónimo de competitividade, é também, representa também, aliás, pouco entretenimento. Na questão da Aston Martin, concordo contigo. Deixa-me só dizer que essa questão da marcação entre McLaren e Mercedes acabou por ser prejudicial para as duas equipas, porque tiveram tão preocupadas em bater-se uma entre uma e a outra que se esqueceram completamente do Alonso. E se calhar também é por isso que o Alonso tem aquele excelente resultado. Exatamente. Tiraste umas palavras da boca, porque era mais isso que eu ia dizer, porque o Alonso aparece aqui um bocadinho na terra de ninguém. Não tirando o grande mérito que o espanhol teve, é um piloto cujas das suas capacidades são conhecidas, mas aparece aqui um bocadinho na terra de ninguém porque beneficia desta estratégia menos conseguida, ou, quer dizer, eu não sei se é a estratégia menos conseguida ou se é a estratégia possível para a McLaren e para a Mercedes. Mas para mim, o grande destaque agora destes pontos, ou do que sobra dos pontos, foi mesmo o 10º lugar conquistado por Hülkenberg, de um trabalho de equipa da Haas que foi excelente. O Magnussen teve
conseguiu ter ao mesmo tempo uma corrida absolutamente desastrosa. Foi desastrosa a corrida que o Magnussen teve. Levou uns 30 segundos de penalização. Quer dizer, 30 não, acho que foram 20 só. Mas não sei, foi uma coisa. Foi penalizado várias vezes por motivos diferentes. Foi por impedimentos no arranque, foi por cortar curvas, foi por ser fora de pista. Foi uma coisa horrível. Mas ao mesmo tempo fez de ministro da defesa do Hulkenberg, porque conseguiu tramar a malta toda aqui atrás dele, empurrá-los, encostá-los e não os deixar passar. E o Hulkenberg, com pouco ritmo, mas conseguiu o 10º lugar, que é muito, muito positivo e muito importante para a Haas neste início de temporada, já estar um passo à frente das outras. Inclusive, o Hulkenberg conseguiu superiorizar-se ao Tsunoda, que partiu dos pontos. Que partiu de 10º e conseguiu ficar à frente do Tsunoda, e isso é muito importante para a Haas. Não sei se concordas com esta, mais ou menos com esta análise. Sim, aliás, aliás, quase que me tira, lá está, um bocado tirei as palavras de boca e agora foi o inverso. Retribui. O Hulkenberg deve o seu ponto ao Magnussen e à equipa. É de facto mesmo uma prestação terrível do Magnussen, em situações normais eu acho que ele já teria desistido sequer de lutar, porque estava mais lento que o próprio Alpine estava mais lento, fartou-se de cometer erros, de fazer, fez 30 por uma linha e nesses 30 salvou um ponto à equipa, ao Hulkenberg, atrasou por completo toda a gente, entrou no psicológico dos outros pilotos, que chegam a uma altura que estão, principalmente o Yuki, que esse é mais fácil de não é muito de difícil entrar no psicológico não é muito difícil. Sim, e eu achei mesmo que no meio do desastre o Magnussen conseguiu ter o seu brilhantismo, que só mais para o final da corrida é que foi ultrapassado pelo Albon, mas até essa altura e eles, aliás, chega até uma altura em que os pilotos começam naquele pelotão de 4, 5, 6 pilotos, começam-se a dispersar porque de facto os pneus de todos já deviam estar a aquecer, então tiveram que diminuir o ritmo. Mas lá está, eu devo dizer que foi que o Magnussen foi um herói naquele meio. Sim. Pá, falaste de Alpine, tocaste um tema sensível. Para mim, não é que eu gosto de Alpine, mas é que não aguento não comentar a prestação dos Alpine. Quer dizer, mais um fim de semana horrendo, horrível, horroroso, terrível para Alpine, porque o Gasly nem sequer começou a corrida. O Gasly estava na volta de formação e a caixa de velocidade, quer dizer, assim, estava na volta de formação, a caixa de velocidades começou a ter um problema, arrancou, deixou-se ficar para o último e encostou na box, acabou a corrida para o 10 da Alpine. E depois o Ocon, coitado, no meio daquele pelotão com um carro muito pouco competitivo, não houve mais nada a fazer. Eu acho que a Alpine é o total oposto da Red Bull neste episódio e neste podcast. Que não há mais nada para dizer acerca da Red Bull de uma forma positiva, e não há mais nada para dizer acerca da Alpine pelo seu inverso, numa forma muito, muito negativa, porque a Alpine está a passar por muitas dificuldades e não há grande coisa a fazer. Assim, é aquilo que a Alpine foi o 13º, e se comparas àquilo que é a performance da Alpine nem parece muito mal, mas a verdade é que foi um 13º porque houve aquele juntamento todo de pilotos. E não foi só por causa disso, porque houve a desistência, houve a má... Ele acabou por pronunciar isso, mas a Alpine ter um problema do carro antes mesmo da corrida começar, e deixa-me dizer que isso é um pouco cómico, é humorístico, é uma comédia trágica no fundo.
Sim, tu falavas do 13º do Ocon, é que a internet hoje está-nos a tramar porque está um bocadinho lento e nós estamos a sobrepor um bocadinho um ao outro, mas falaste do 13º lugar do Ocon. Quer dizer, foi um 13º porque o Stroll bateu, porque o Ricardo teve uma má prestação e porque os dois Stake tiveram duas paragens horríveis na box. E porque o seu próprio colega de equipa foi... teve que desistir, portanto já estão aqui 6 pilotos que ficaram atrás dele porque tiveram uma prestação direta ou indiretamente ainda mais trágica, ainda mais terrível do que a prestação da própria Alpine. Pronto, feita a análise a mais um grande prémio de Fórmula 1, grande prémio da Arábia Saudita, daqui a 2 semanas voltamos às corridas ao domingo, não voltamos àquelas corridas espantosas às 2 da tarde ou às 3 da tarde de um domingo para ver e descansar, porque é um horário madrugador. Vamos para a Austrália, vamos para o circuito de Melbourne, é uma pista muito engraçada, gosto muito do fim de semana de Melbourne, não gosto nada dos horários, portanto a corrida às 4 da manhã, a qualificação será sensivelmente 1 ou 2 horas mais tarde, por aí, não tenho bem presente a hora da qualificação, mas andará por volta das 5, 6 da manhã, penso que é às 6. Em Melbourne a qualificação costuma ser 2 horas mais tarde que a corrida, este ano mais cedo. Está na hora das nossas previsões. Diogo, no último episódio fui eu que comecei. Agora és tu. Vai lá as previsões. Primeiro qualificação e depois pódio para a corrida. O pódio da qualificação e o pódio da corrida. Deixa-me dizer que a Austrália, por acaso, é um dos meus fins de semana favoritos, precisamente por esta questão de ser de madrugada, o que não é muito confortável para quem gosta de dormir. Por exemplo, como eu gosto muito de dormir. Como eu. Não é muito confortável, até porque há sempre estas questões de acordar, de voltar a adormecer para dormir 2 horas para voltar a ver outra sessão. Isso não é muito confortável. Quanto àquilo que eu acho que vai acontecer, devo dizer que a qualificação vai dar pole position vai dar pole position para o Max. Em segundo lugar, digo Leclerc em segundo, porque o Leclerc dá-se bem na Austrália e então em qualificação ele pode voltar a estar no segundo lugar. Terceiro lugar vai para o Pérez e quarto lugar, se estiver em condições, vai dar para o Sainz e a partir daí aquilo vai ser, como se diz assim na gira, vai ser uma salgalhada e eles que se resolvam do quarto lugar até ao 10º. Se puder pôr um ponto naqueles que vão ser os 2 piores pilotos, pronto, para variar, eu vou dizer que vai dar muitas dificuldades para a Alpine e vão ser os últimos. Só para variar. Só para variar. Vou eu à qualificação e depois já vamos para a corrida. Bem, qualificação, eu subscrevo a mesma lógica que tu, ou melhor, os mesmos intervenientes, uma lógica diferente. Assim é que é. Eu aposto que o Max inevitavelmente vai fazer a pole position, o Pérez consegue ser segundo nesta qualificação e o Leclerc, em condições normais, será terceiro. Na questão dos mais lentos, bem, acho que vai ser uma luta feroz entre Ocon e Gasly e se calhar o pessoal da Stake, que também não anda propriamente rápido em qualificação. Aquilo vai ser mais do mesmo, mas é engraçado. Eu gosto destas lutas pela passagem à Q2 porque são sempre imprevisíveis. São sempre imprevisíveis, vai-se lá saber, ainda pode haver um estrondo como houve no ano passado. O Stroll teve um estrondo, acho que com o piloto Williams na Q1 e houve uma bandeira vermelha e tudo, pode ser que se calhar até aconteça alguma coisa deste género. Quanto à corrida, Diogo, é mais uma vitória de Max, já sabemos quem fica em segundo e terceiro. Deixa-me dizer que isso que tu disseste sobre as lutas do Q2 também são uma luta pela honra. Exatamente. Para ver quem, pelo menos, se for ao Q2 já sabe que não vai ser o último a partir, certo? Quanto à corrida, Max ganha. Se tivéssemos naquela configuração anterior da pista, eu diria que o Leclerc segurava o segundo lugar, porque tinhas menos um ponto de ultrapassagem, era mais complicado, tinhas uma reta mais curta,
ou melhor, 2 retas mais curtas e isso ia complicar a ultrapassagem, mas neste caso eu diria que o Pérez vai passar pelo Leclerc numa fase inicial, terceiro, e daí para trás vai ser, lá está, vai ser mais uma salgalhada para ver quem é que fica com o melhor do resto. Muito bem. É uma aposta boa. Eu aposto no Max a ganhar. Aposto no Pérez a ter problemas e a não conseguir completar a corrida, a ter que desistir. E por isso o Leclerc vai ficar em segundo e o Russell vai ser terceiro. Eu acredito nisto. Vamos ter um Red Bull em primeiro que vai ser o Max, o Leclerc em segundo e o Russell em terceiro. Porque o Pérez vai ter um problema qualquer. Acho que não vai ser problema de fiabilidade. Ele ou vai ter um toque, ou vai sair fora de pista, vai para a gravita, vai acontecer alguma coisa. E ele não vai conseguir acabar a corrida e vamos ter este pódio. Quer dizer, provavelmente isto vai acontecer e o mais provável é que aconteça aquilo que tu disseste, mas eu quero que isto aconteça para termos uma corrida mais interessante na luta, pelo menos pelo pódio. Pronto, está na hora das despedidas. Obrigado por terem estado outra vez desse lado. Este foi o 4º episódio do podcast Contra Curva, é o teu podcast Fórmula 1 no Fair Play. Voltamos daqui a 2 semanas depois do Grande Prémio de Melbourne para analisarmos tudo aquilo que se irá passar e para confirmarmos as nossas previsões. Obrigado por terem estado desse lado, é sempre um gosto e até daqui a 2 semanas.